eu não me lembro de quando eu vejo uma coisa e eu digo assim, rapaz, eu já encheu o meu copo. Não, meu copo não está cheio, não. Ele precisa encher mais, eu preciso aprender mais. E eu tenho certeza que você vai aprender. Eu já preguei isso há muito tempo atrás, mas não como o Senhor tratou comigo esses dias, né? Eu vi o apóstolo Guto ministrando quarta-feira, numa transição de um casal amigo nosso, dois amigos, né? Um assumindo e o outro ficando, e ele disse algo muito interessante. Palavras do apóstolo Guto. Se você quer ouvir, ele já falou sobre isso no Toda Terça, já falou sobre isso já falou sobre isso nessa quarta-feira em alguns momentos, mas eu vou começar essa mensagem com isso, né? Ele diz que como líder espiritual, ele diz que é impossível ele levar crescimento espiritual para uma pessoa que a voz dele não é considerada. Eu estou te dizendo do líder do Ministério Verbo da Vida, eu não estou dizendo de um pastor do Verbo da Vida, não. Eu estou falando para você de uma liderança do Ministério Verbo da Vida. E assim, eu nasci no Ministério Verbo da Vida, eu posso testificar do Verbo da Vida, porque eu nasci em Campina Grande, onde o ministério nasceu. E eu sei qual é a visão do ministério para um crescimento espiritual. Você está comigo? Eu sei o que o ministério acredita, porque tem tudo que a gente estudou, tudo que como professor eu ensino e o ministério ensina na sala de aula, isso está linkado, né? É tipo assim, se eu for chamar um encanador, a gente tem um encanador muito bom aqui, tá ali, Cristiano. Cristiano foi tirar um vazamento que, para mim, eu ia quebrar a parede todinha. Mas Cristiano chegou lá e disse, não, pastor, que não precisa disso, não. Eu já ia chamar um pedreiro para quebrar a parede, para fazer isso e aquilo. Mas Cristiano, por conhecer como é que tem o padrão, saber como é que, quando uma pessoa instala um cano, por que ela instalou naquela área. Outra vez ele foi lá em casa, agora recentemente, no começo do ano, e ele disse, pastor, esse cano está passando por aqui, porque geralmente eles passam por aqui. Então, quando você conhece a visão, é como quem conhece a planta baixa. Você está entendendo? Você sabe os caminhos de você andar. Você não anda de qualquer jeito. Você não. Pastor, eu sou do Verbo da Vida. Você tem que ter uma planta baixa de como é o Verbo da Vida. Como é que é o Verbo da Vida Santa Rita? Como é que é a visão da liderança do Verbo da Vida de Santa Rita? Então, você talvez vá para uma igreja Verbo da Vida vizinha da gente e você se encaixe e o pastor lá tem uma visão, mas ele tem que correr dentro da mesma planta. Ele pode ter liberalidade numa área, ele pode ser mais flexível em outra área, ele pode ter uma visão para evangelismo, outro pode ter uma visão para casal. O ministério permite isso. Agora, o que o ministério não permite é o que você negocia da visão. Você está comigo? Qualquer pastor Verbo da Vida que fala algo fora da visão, por isso que tem... Pastor, por que no Verbo da Vida as igrejas não ficam lotadas? Porque o cara tem que fazer o rema para subir no púlpito. Salve, e não é regra, depois que ele faz o rema, ele tem que servir na igreja. Depois que ele servir na igreja, ele tem que mostrar fruto. Depois que ele servir na igreja e mostrar fruto, ele precisa ter afinidade com a equipe pastoral. E às vezes muitas pessoas não se encaixam naquele corpo pastoral. E não é pecado, não. Talvez você está aqui e Deus trata com você para você fazer outras coisas e vai dar certo em outro lugar. Agora, contra a visão, irmãos, isso é imutável. Você está comigo? Diga a visão, ela não pode ser acrescentada. A visão do Ministério Verbo da Vida não tem como você acrescentar, porque ela já foi estabelecida para as igrejas. Você está entendendo? Eu quero ser pastor Verbo da Vida, eu sou conhecedor da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas eu conheço pessoas que falam coisas fora do púlpito, mas se ela for para o púlpito e ela falar, ela vai ter que se retratar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o apóstolo Guto falou algo interessante. Ele disse, eu como líder do Ministério Verbo da Vida, eu não posso levar uma pessoa à maturidade quando ela não considera o que eu falo. E, irmão, se você foi plantado num lugar, essa consideração, ela tem que estar constante. A consideração que eu tenho com o pastor Giacomo, ela tem que estar sendo revisada constantemente. Senão não tem como crescer aqui, não. Ele é o meu supervisor direto. Tudo que a gente faz aqui, o pastor Giacomo está informado. E eu já sei a forma como ele trabalha.
E ele já sabe a forma como eu trabalho. A gente tem 7 anos trabalhando. Então, quando eu digo, Giacomo, aconteceu isso aqui é assim, assim, assim. Ele disse, não, beleza, pastorzão. Porque tem 7 anos falando uma voz com um prumo. Você está entendendo? Em todo o tempo que eu sou pastor aqui, eu não fico fazendo isso aqui e falando isso aqui. Vou por aqui? Não, eu tenho uma marcação. Então, qualquer pessoa que queira crescer vai precisar disso. Em qualquer igreja, vai ter igrejas que vão fazer você. Se você imaginar que crescer é assumir um cargo, você não vai crescer. Porque cargo, se você não tiver maduro, você vai se perder. Vai ser tão difícil você ficar naquela posição e para a igreja chegar a maturidade que o Senhor quer, ela precisa de algumas ferramentas. Você está comigo? Para você crescer espiritualmente, não é só você estar em culto, participar de um culto, ouvir um culto uma vez e outro não. Você precisa ter estar plantado, né? Eu vou te dar um exemplo. A minha tia, ela tem muitas plantas. Ela tem muitas plantas na casa da minha avó. Ela mal vai lá. Mas semanalmente ela vai lá aguar as plantas. Aí ela aguar as plantas, depois ela volta. E de vez em quando eu vou lá e pego uma plantinha para mim, porque ela tem toda a qualidade de planta. E eu trago lá para casa. A gente começou, lá em casa é muito quente. A gente mora num lugar que quando é quente, é quente. Irmão, você derrete parado assim. Dá aquele bafo assim que você fica. Essa semana eu falei assim, vai dar insolação em mim. A gente às vezes fica corado. O bafo é tão grande que a gente fica corado. E eu peguei uma planta, botei uma planta lá, no chão da varanda. Tem algumas plantas lá. A gente colocou lá. Aí, Kelly, você não sabe, tá vendo? Você bota coisa demais, não sei o que, já matou minha planta. Eu disse, Kelly, eu planto desde menino. E eu sei plantar. Não, você não sabe, não, você não sei o que, eu vi na internet, no Google, não sei o que, e eu só ouvindo, né? E tome falando no pé do vídeo. E Kelly, quando quer falar, meu irmão, você pensa que você não. Tudo que ela está em silêncio aqui, ela fala em 6 dias, daqui a 10 anos ela fala a mesma coisa. Lembra daquela planta daquele dia que você não sei o que, a planta morreu. Eu digo, homem, tu ainda está lembrando disso. Né? E as plantas batiam no chão e começava a secar. Começava a secar. E eu falei, rapaz, tem um negócio errado aqui. Fui lá no curral, que tem uns curral lá perto, num riacho lá no Bessa, catei um estrumo, coloquei na planta e a planta toma a secar. Tá querendo desmanchar minha carteira de agricultor? A planta secou que morreu. Aí eu fui para Campina, trouxe uma que ela queria lá, trouxe 3. Aí ela, olha, você não vai tocar nem nessa planta. Nem passe perto. Eu digo, tá bom, tá certo. Botou a planta lá, a planta começou a secar. Você botou o que aqui? Eu digo, eu nem toquei. Porque uma vez eu fiz uma água de sal, aí botei para adubar o solo. Eu fui fazer um adubo natural, sabe? Uma ureia, mas não deu muito certo, não. A planta secou. Mas olha que interessante. Escuta bem isso. Você pode estar no lugar certo, com o adubo certo, mas se a temperatura não estiver certa, eu peguei a planta que estava morrendo e secando e disse, ó, vou te ensinar um negócio sobre plantação. Ela não está respirando aqui. Não, mas eu botei água, não sei o que, tem adubo aí, não sei o que e tal. Mas aqui não é lugar para ela. Eu peguei a planta, botei no console da varanda, fiz um suportezinho e ela ficou. Quando ela começou a tomar vento e levar água, ela começou a florescer. Isso em uma semana. Ela estava secando, parou de secar e começou a florescer. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque tudo na nossa vida, a gente precisa avaliar, o que está acontecendo que a gente não está crescendo. O que está acontecendo que a gente não está conseguindo romper? E, irmão, geralmente a gente arruma um culpado. Quando você está debaixo de uma pressão, você culpa alguém pelo aquilo que você está passando. Ou o chefe, ou o esposo, ou a esposa. Qualquer pessoa é responsável diretamente sobre aquele problema que você está passando. E nós estamos, no último tempo, com a tecnologia, transferindo os nossos erros para as pessoas.
Eu te pergunto aqui, eu te faço essa pergunta aqui, claramente para você nessa noite. Você acha que uma pessoa que fale mal de mim, ela altera a minha vida em quê? Ela pode matar a minha influência, ela pode matar a sua influência. Mas isso não determina se eu vou comer, não. Isso não determina se eu vou comer, se eu vou vestir, se eu vou tomar banho. É eu que tomo banho por mim mesmo. Não precisa dar banho em mim, não. Fulano está falando mal de você. Ah, então não vou tomar banho hoje, não. Vou ficar aqui. Capenga. Vou me deitar aqui no chão, porque fulano disse isso. Crescimento espiritual não vem sem o ambiente adequado. As palavras adequadas. Você precisa de uma palavra profética para você crescer. E você precisa de um ambiente profético que vai gerar aquilo, incubar. E nem sempre esse ambiente é o que você gosta. Tem muitas pessoas que vão sair de um ambiente que está desconfortável e vão para um ambiente que não é confortável. E sabe o que vai acontecer? Eu vou dizer para você o que vai acontecer. Elas vão até ficar confortáveis, mas não crescem. A planta estava no ambiente certo, mas não era o ambiente adequado. Ela não estava recebendo o refrigério adequado. E você pode dizer assim, rapaz, eu vou morrer aqui se eu ficar aqui. Talvez você precise ajustar. Só uma besteirinha assim, ó. Vou ministrar isso para você hoje. Diga honra, obediência e respeito. Diga honra, obediência e respeito. Diga honra, obediência e respeito. Quando você pega uma situação como essa da Bíblia, você vai ver vários textos falando sobre isso. Porque eu estou te ensinando nessa noite, buscando esse caminho. Porque crescimento espiritual são princípios que estão sendo estabelecidos na sua vida. Se um cara que é o pastor de 500 igrejas, o apóstolo de 500 igrejas, falou para mim que não consegue levantar uma pessoa a ponto dela não poder, tipo assim, ele disse, eu fico impedido de fazê-la crescer. Por quê? Porque é muito simples, ó, preste atenção. Você dá uma instrução aqui para a pessoa, e a pessoa diz assim, ó, fulano chegou ali e deu outra instrução. Aí você diz, rapaz, será que fulano está certo? Aí você dá uma pessoa dá uma instrução aqui agora, aí você liga para outra pessoa, será que fulano está certo? Né? Eu não estou dizendo que você não pode se aconselhar com várias pessoas. Você pode se aconselhar e deve se aconselhar com pessoas. Mas para o seu crescimento espiritual, você precisa ter uma voz bem equalizada de alguém que é espiritual e está sob você. Te mostrando pontos que você precisa melhorar. Ela é melhor do que você, não. Eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. Nós somos parceiros. E eu, como pastor, para que essa igreja chegue à maturidade, você precisa sair de alguns pontos que eu vou falar a você hoje à noite. Uma igreja só cresce quando ela atinge uma maturidade. E não é uma maturidade de ela ser levada para qualquer canto, não. O apóstolo Paulo disse, vocês conhecem hoje a tal ponto de vocês não ser levados para qualquer lugar. Os bereanos, porque eles conferiam nas escrituras. Eles conferiam o que Paulo falava. Eles conferiam o que estava escrito. Eles olhavam o Velho Testamento. Entendeu? Então, muitas vezes, eu estava falando para a Juan mais cedo. Acho que eu falei para a Kelly. Não sei se eu repeti para a Juan. O Ministério Verbo da Vida, ele cresce de forma organizada porque ele não tem uma estrela. Não é só uma pessoa que brilha. O apóstolo Guto, o pastor Bud. Não, a gente tem consideração e respeito por todos os nossos líderes. Mas a forma do Ministério Verbo da Vida é levantar pessoas e elas levantar outras pessoas. Então não tem um ícone. Quando você chega numa igreja Verbo da Vida grande, você vai perceber que não tem uma pessoa que brilha sozinha. Tem várias pessoas brilhando. Em muitos lugares as pessoas não entendem. É porque elas atribuem ao crescimento, a uma figura. Eu não estou falando que você não pode ter pessoas que vai ser esse pai espiritual para você. Não se trata disso. Mas eu estou dizendo a você que para você crescer espiritualmente, você tem que crescer. Você crescer.
Você está comigo? Não é tipo, o pastor vai orar por mim. Eu vou para a igreja, porque fulano vai fazer isso por mim. Não. Você tem que ser tão maduro que você diz assim, eu vou fazer algo por quem hoje? Porque todos aqui chegaram num ponto disso. Se eu pedir para levantar aqui, que eu não vou pedir, quem tem rema? Quase todo mundo tem rema aqui. Então você não pode ir para a igreja dizendo assim, eu estou precisando de um abraço. Eu não estou dizendo que você não pode precisar de um abraço, de um carinho, de um apoio, mas igreja não é um lugar de conforto. Você não pode estar numa igreja porque alguém trata você bem, valoriza você. Eu gosto dessa igreja porque eu sou valorizado. E quando você não for valorizado, você sai? Eu vou deixar Cristo quando eu não sou valorizado? Eu vou deixar Cristo quando uma pessoa vai embora? Não. Pastor Fábio foi embora, vocês vão embora também? Oxi, como é isso? Você não cresceu. Quando você cresce espiritualmente, você é como aquela árvore frondosa que dá fruto e se espalha para tocar outras vidas. Você começa a frutificar. O crescimento espiritual é para que você frutifique, para que você possa crescer e frutificar naquilo que Deus lhe chamou. Então hoje nós temos pessoas consumidoras. Elas estão consumindo a bateria de lideranças, elas estão consumindo algo. E quando você é consumidor, as coisas têm que ser no seu momento, na sua hora. Tudo tem que ser naquele momento. Não, eu quero agora uma oração, bota uma cabeça aqui. Recebe a oração, não passa nem na porta da igreja. Mas quando você é maduro e você cresce espiritualmente, você é a resposta da oração. Eu não estou dizendo que você não pode precisar de oração. Você está comigo? Eu não estou dizendo que nós não estamos aqui para servir você. Mas você tem que ser essa pessoa avivada, a ponto de trazer pessoas para ficar avivado também. Esse é o segredo do crescimento espiritual. É você crescer a tal ponto que as pessoas que estão ao seu lado, elas fiquem inspiradas. Eu não estou dizendo que você não vai ter dificuldade. Eu tenho dificuldade, eu tenho pressão, tenho situações, tenho muitas coisas, mas a gente não para. A gente segue. E nesse seguir, nesse avançar, você vai crescendo. A cada passo que você vai dando no crescimento espiritual, você vai saindo da inércia, vai saindo da meninice. Você não se chateia mais com qualquer coisa. Fulano disse isso. Foi. Ela vai crescer. O maduro não se chateia. Ele se resolve sozinho. O maduro, ele se resolve. Ele não sai da igreja porque alguém, fulano disse isso, tu viu aí a nova? Não, o maduro se resolve. Kelly me disse uma coisa hoje, que uma pessoa saiu da igreja por um motivo que eu falei assim, não da nossa igreja não, de uma igreja aqui, de um amigo da gente. A pessoa foi, posso falar? Não, eu vou falar. Se é regra, eu vou falar. Todo mundo quer saber mesmo, agora que eu disse, né? Tá todo mundo querendo saber agora. A pessoa chegou para entrar num lugar que... Aquele lugar tinha uma regra de validação. E a pessoa estava com a validação atrasada. Escola. E quando chegou lá, eu disse, a senhora não pode assistir porque a regra é essa. A pessoa disse, por que eu não posso assistir? Não, a senhora não está dizendo não, a regra é essa aqui. Para assistir isso aqui tem que estar assim. Aí ela disse, tá bom, tá certo. Foi embora e não voltou mais. Nem foi para a igreja mais. Ela estava errada e ela queria que a pessoa fizesse aquilo para ela, né? Tipo, vamos lá, o rema. Eu quero assistir uma aula do rema. Você está com alumni? Não, não tem alumni não. Mas não posso assistir não, né? A palavra era para ser de graça. Não, mas aqui é uma escola, tem regra. Você está entendendo? A pessoa, não vou ficar aqui mais, então não vou ficar nessa igreja mais não. Eu conheço uma pessoa que estava num gabinete e um pastor falou assim, rapaz, a gente tem que crescer as igrejas. E a pessoa que estava servindo os copos. Servindo na sala. E o pastor dizendo assim, rapaz, eu quero botar a igreja por todo canto aqui. O desejo do meu coração é que o evangelho cresça, que as igrejas cresçam. Para ter mais gente, para ter mais valor, para a gente empregar mais pessoas e tal. Aí a pessoa que estava servindo foi embora da igreja. Porque ela disse, eu
esses pastores só pensam em dinheiro. Eles só querem crescer. A pessoa querendo salvar vidas, plantar uma igreja, e uma pessoa chateada porque a pessoa queria plantar a igreja. Eu te pergunto, isso é crescimento espiritual? Uma pessoa dessa cresceu, até que ponto você cresceu que você pode ouvir coisas que não mudam a sua caminhada em Cristo? Até que ponto você cresceu que o que você escuta não muda seu ritmo em Cristo? Você está entendendo? Porque, tipo assim, eu já ouvi tanta coisa, já fizeram tanta coisa comigo, que eu. Teve vezes que eu andei só assim, ó, igual a Pedro, sob as águas. Você está comigo? Até que ponto você cresceu que o que você escuta de outras pessoas não muda, não determina a sua velocidade em Cristo? Não faz você. Eu vou para a igreja hoje. Tu viu aí? Eu não estou desconsiderando as pressões que você passa. Eu não estou desconsiderando a situação que você está vivendo. Não se trata disso. Mas se trata de você se determinar a crescer. Se determinar a frutificar. Se determinar. Sabe, irmãos, um pastor, ele suporta mais coisas do que você pode pensar para que você sente aí e escuta a palavra com tranquilidade. Um pastor, muitas vezes, ele suporta calado, porque ele não pode falar. Se ele falar, ele cria mais dano, mas ele fica calado, suportando situações por causa da imaturidade de irmãos imaturos. E sabe por que ele suporta? Por amor a Deus. Eu não estou dizendo nem pelo amor dos irmãos. Porque tem hora que a gente tem que botar força para amar os irmãos. Porque irmãos, as pessoas são muito levianas do que falam. Uma hora ela está aqui com você, sorrindo, sai da esquina lá. Isso não é crescimento espiritual. E eu vou te mostrar esses 3 pontos que faz você crescer. Quando a Bíblia diz honra pai e mãe. Honra o teu pai, a tua mãe. O tanto de desonra que tem dentro das casas hoje. Não dá não. Os filhos crescem desonrando os pais. Eu digo, Helena, pega água para mim. Elas, pai, por que o senhor está pedindo para pegar? Para você me honrar, aprender a honrar. Vá lá pegar água. Ah, porque eu sou preguiçoso? Eu posso pegar água para mim. Posso pegar água para ela. Mas se eu não ensinar ela a me honrar, eu vou furtar dela o crescimento. As casas estão debaixo de desonra. E quando você tem filhos debaixo de desonra, você compromete o futuro deles. Você encurta a vida deles, você encurta a sua casa e você encurta a prosperidade deles. Mas quando você tem um ambiente de honra... Eu estava certa vez com um ministro e aqui ele só estava uma brincadeira. Que ele só estava uma brincadeira comigo. Pejorativo. E eu só ouvindo. E chegou um ponto da conversa que o outro disse assim, mas a gente não é amigo? Eu disse, não, a gente não é amigo não. Aí ele se espantou comigo. Ele achava que eu não ia dizer aquilo, né? As pessoas acham que eu não vou dizer a elas o que elas precisam ouvir. Mas eu falo. Eu já fiquei sozinho muitas vezes, sem amigo. Só com o Espírito Santo. Ele é meu amigo. Entre você e o Espírito Santo, eu amo você. Mas eu sou o Espírito Santo. Que ele nunca me deixa só. E eu disse para ele assim, e vou dizer para você, para uma pessoa se tornar meu amigo hoje, ela precisa manter uma linha de respeito no que ela fala. Porque se eu notar que o que ela fala me diminui ou me desrespeita, eu tenho um sinalizador que nossa amizade não vai durar. Porque o desrespeito é o primeiro indício que um relacionamento não pode continuar. Você está comigo? O desrespeito, você desrespeitar a pessoa, tratar ela. Eu não estou falando de você falar o que é certo para ela, não. Mas até como falar. O desrespeito é uma linha de um bom relacionamento. Eu separei 3 coisas: honrar, obedecer. Honrar, obedecer. Diga comigo: honrar, obedecer
e respeitar. Olha o que é que a Bíblia diz sobre honra, né? Honra, isso aqui foi o que escrevi, gera o favor. Provérbios capítulo 3. Abra comigo lá, por favor. 3:3. Você está bem hoje à noite? Eu estou obstinado daqui para frente em fazer você crescer. Não importa quantas pessoas vão ter aqui. Se tiver 2 pessoas, eu vou ficar obstinado a trazer o crescimento para essa pessoa. Se tiver 10 pessoas, se tiver 100, se tiver 1000, isso é a minha obstinação, porque era a obstinação do apóstolo Paulo. E diz assim, ó: não te desampare a benignidade e a fidelidade, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Não desampare a benignidade e a fidelidade. Acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios 22, não precisa abrir. O galardão da humildade é o temor do Senhor. É o temor do Senhor. São riquezas e honra e vida. Vou ler. Preste atenção. A Bíblia está dizendo assim: o galardão, ou seja, a recompensa, é o temor, é o respeito. E sabe o que a Bíblia diz sobre obediência? Obediência produz entendimento, conhecimento. Quando você tem honra, você produz o favor. Escuta o que eu vou te dizer. Eu vi hoje um camarada, uma dupla famosa, no YouTube, um vídeo paralelo. Ele disse assim: quando eu comecei minha carreira de música, eu comprei uma casa. E assim que eu comprei uma casa, eu fui visitar meu pai. E cheguei na casa do meu pai no sofá vai todo estourado, e ele estava deitado lá. E eu estava ganhando um certo dinheiro, até tinha comprado minha casa. E meu pai estava ali: ô filho, que alegria por você. Estou tão feliz por você ter uma casa, você vai mais longe do que eu, porque você, nessa idade, já tem uma casa própria. Ele disse que quando saiu dali, deu uma volta no quarteirão e algo tocou nele. Uma voz, uma instrução, disse a ele assim: irmãos, Deus alcança as pessoas. Uma voz disse a ele assim, ele disse, meu pai já está de idade, não tem mais como ter força para conseguir uma casa própria. Eu estou forte. Ele deu uma volta no quarteirão e disse: pai, aquela casa que eu ia morar lá, o senhor vai para lá? Porque eu sou solteiro e eu me viro. Ele disse ao repórter: no dia que eu fiz isso, ele disse que eu me lembrei claramente, naquele dia que eu fiz isso com meu pai, naquele momento, com 1 mês, 2 meses, com poucos meses, eu me tornei a dupla mais conhecida e mais tocada no Brasil. A minha carreira estourou ali. Então o princípio de honra não quebra. Se você estabelece isso na sua vida, você vai crescer. Você vai prosperar. Não importa se você não teve pai, não importa se você não teve família, não importa se você está na igreja e você está tendo conhecimento sobre essas coisas, você vai fazer sua casa prosperar hoje. Princípios de honra faz você prosperar. Eu não tenho pai, eu sou órfão, eu não tenho ninguém, mas o princípio de honrar vai colocar você lá em cima. O princípio de você honrar coloca você em um patamar diferenciado. A honra, ela sempre vai atrair o favor. E ela carrega uma palavra que é inconfundível. Não é bajulação, mas é gratidão. A gratidão é um sinal, é uma marca das pessoas que têm honra. A gratidão é uma marca, é um sinal, claro como o sol, das pessoas que têm honra. Eu duvido uma pessoa que tem honra. Daniel de Jesus, ele liga toda semana para mim. Essa semana eu fiz um vídeo com o Danielzinho. Cadê o Danielzinho? Tá aí? Não, tá lá atrás, né? Danielzinho chegou aqui em Santa Rita e eu falei para ele assim: Danielzinho, e aí? Como é que tá Fortaleza? Ele fez: mais ou menos. Eu disse: mas tá ficando bom lá? Ele disse: tá muito. Eu disse: tá com saudade de Santa Rita? Ele disse: demais. Aí ele disse, olhou para Letícia e disse: vou morar aqui. Letícia vai me adotar. Aí eu disse: vou fazer um vídeo para teu pai aqui, né?
Vou fazer um vídeo para teu pai. Para mexer com ele e com Érica, né? Mas olha que interessante. A honra que os pais deles plantaram na vida deles, né? Eles viram os pais fazer isso. E ele disse, eu quero morar aqui em Santa Rita. Eu quero viver aqui. Aqui está tudo. Eu disse, mas tu não cresceu lá? E Daniel disse, pastor, ele avançou demais, cresceu. Cresceu demais, é um rapaz agora. Em poucos meses. É um lugar desconfortável, está trazendo crescimento. Mas eu estou constantemente orando por eles, porque, tipo assim, eu quero que eles dê certo. Eu quero que essa família dê certo, como a sua família dê certo. Né? Mas aí Daniel falou algo interessante. Ele disse, eu disse, olha, as portas estão abertas. Sempre. Sempre que ele está num lugar, a gratidão, sempre Daniel está lá, sendo grato, sendo grato. Eu não fiz nada por ele. Ele disse, pastor, onde eu estou pregando, eu falo do Senhor. Eu estava pregando aqui num lugar. E eu disse, meu pastor, chegou um tempo que a gente estava crendo, eu e ele, para as provisão. Ninguém sabia quem orava por quem. Às vezes eu saía para o Daniel, eu crendo para a minha feira e crendo para a de Daniel. E Daniel crendo para a minha. Quantas vezes aconteceu isso? A honra vai atrair o favor. A honra vai colocar você em outro patamar. A honra vai sustentar você na tempestade. Você pode passar a tempestade que você passar. Você pode passar os problemas que passar. Todas as pessoas podem se reunir contra você e querer matar você, querer destruir você, defamar você. Mas se você tem honra lá, ela sustenta você, ela coloca você num lugar seguro. Pode se levantar todo tipo de levante contra você. Pode vir uma coisa atrás da outra, assim, ó. Uma coisa atrás da outra. A honra em operação, ela vai colocar você seguro. Ela prolonga os teus dias. Honra o seu pai e a sua mãe. Faça seus filhos conhecer sobre honra. Entenda sobre honra. Você vai crescer espiritualmente falando. Agora, como é que você não cresce espiritualmente? Com honra. Quando você desonra. Você encurta. O contrário de desonra é o princípio errado. Honra, princípio certo. Desonra, princípio errado. Se desonra está em operação na sua vida, você não vai muito longe. Eu estou te ensinando princípios, irmãos. Não é nada contra você. É para a minha vida e para a sua vida. Tem situações que as situações vão ser diferentes para cada um. Você vai pegar situações que pessoas podem falar mal de você, elas podem dar um relatório de você, mas você não entra nisso. Eu te pergunto, irmãos, Jesus passou 3 anos, todos os dias e todas as noites, fazendo milagres para os discípulos. E todos negaram ele. E o que dizia que nunca ia negar, foi o primeiro que negou, e publicamente. Jesus se justificou? Não. Ele ficou calado. Mas não era Jesus. Irmãos, eu dei o exemplo daquela planta para te dar um exemplo hoje. Vamos dizer que Jesus cura? Cura mesmo? Tem certeza que ele cura? Vamos dizer que Jesus, um homem ungido de Deus, não conheceu o pecado, ungido, sábio, maduro, cheio de crescimento espiritual, forte, disse, estabeleceu o ministério dele em Nazaré. Como é que teria sido o ministério de Jesus? Pergunta para a pessoa que está do seu lado dele assim, se Jesus decide ficar em Nazaré. Talvez você não saiba o que é Nazaré não, né? Nazaré era a casa dele. Mas diz que quando ele chegou em Nazaré, diz que pouca gente foi curada. Porque tinha um princípio lá. Desonra. Não tem ministério, não tem ministro bom onde tem desonra. Onde a desonra está operando, meu amigo, você pode estar ungido, molhado de unção. Você pode estar com todas as maiores pregações que você pode imaginar. Mas se o diabo encontrar no coração do povo uma desonra e trabalhar nela, parou o teu ministério.
Se os teus filhos na tua casa te cultivar o ambiente de desonra, ela não saiu ontem e que ela, de vez em quando que ela está reclamando com ela, ela aumenta a voz. Aí ela veio chorando para cima de mim. Pai, eu sei que Kelly pega pesado. Kelly pega pesado. Mas eu não posso dizer. Eu tenho que dizer a Kelly, não é a ela. Porque na hora que ela vê que eu estou passando a mão nela, acabou-se a vida dela. A desonra vai operar. E quando a desonra operar, mesmo, mas ela honra papai, mas desonra a mamãe. Você está comigo? Você está aqui, irmãos? Sabe o que vai acontecer? Ela chegou, pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu disse, calada. Qualquer coisa que você disser agora, você não vai dar um pio, porque você alterou a voz para sua mãe. Você cale sua boca, eu não quero nem saber se você está certa ou está errada. Para mim, você, quando alterou a voz, você perdeu tudo. Não deixe a desonra crescer no coração do teu filho, porque você vai parar o favor de Deus. Você vai parar. A desonra é o princípio que tira o crescimento espiritual. Você está aqui? Está tão triste, está tão calado. Dê um glória. Era para você dar glória a Deus, amém? Dê um glória a Deus. Diga comigo, a desonra para o crescimento espiritual. Mas o meu líder não viu, não. Mas Deus viu. O meu líder não viu, mas Deus viu. Pastor Giaco não precisa ver, não. Só precisa Deus ver. Houve situações nos eventos que a gente fazia que eu podia ter. Eu estava debaixo de pressão, podia ter tocado. Opa. Juan sabe. Mas fulano disse isso, fulano fez aquilo, fulano disse aquilo, fulano não sei o quê, fulano falou aquilo. E eu só. Porque meu pastor dizia assim, deixa eu te falar um negócio. Repita comigo, quando eu estava com raiva. Porque vocês pensam que eu sou brabo. Não, vocês não me conheceram brabo, não. Se eu fosse aquela pessoa que eu era, eu não tinha sido pastor, não. A primeira coisa que você ia saber era quando você dissesse um negócio comigo, eu danava lá a mão no pé do vidro. Era eu. Eu era assim. Eu era essa pessoa. Eu comecei a ler um versículo. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Toda vez que eu estou irado, Deus não está lá. Eu dizia isso para mim todo dia. E aí eu fui amansando. Eu fui amansando. Eu ainda falo às vezes assim, estragado às vezes, mas eu não, porque eu sou barrado pela palavra. Você está comigo? Você está comigo? Se você quiser dar fruto, você vai precisar equalizar os seus ouvidos. E o pastor olhava para mim e ela lembrou. Repita comigo, que ele sabia que eu estava fumaçando. Tinha dia que eu chegava na igreja fumaçando. Eu estava ali. Em tempo de soltar uma bomba. Teve um dia que eu disse, hoje eu vou para brigar. E vou embora de hoje. Eu vou embora hoje. Hoje é o último dia que eu vou passar bexiga. Tá gravado aí. Quando eu chegava lá, ele dizia assim, ele parece que conhecia logo. Ele olhava para mim assim, aqueles olhos dele assim. A gente chamava os olhos. Chega dele, piscava assim, e dizia, Fábio. Aí eu... Ele bem maguinho. Eu um troglodita, mas ele um gigante no espírito. E eu um tolo. Só tinha tamanho. Ele olhava para mim e dizia assim, diga comigo, repita. O que, pastor? Não, repita comigo. É certo que o menor é abençoado pelo maior. Tinha hora que eu dizia assim, com os dentes trincando. É verdade, pastor. É certo que o menor é abençoado pelo maior. Isso ficou na minha cabeça. E eu não me levanto contra a autoridade. Não me levanto. Pode dar a pé que der.
eu prefiro perder. Porque eu perco aqui e ganho lá na frente. Você está comigo? Obediência vai trazer para você esforço. Obedecer dói. Obedecer dói. Mas vai trazer para vocês. Você vai. Tem hora que obedecer, a alma grita. Quando Deus diz, sai desse prédio, que Deus chegou lá em casa e disse, pastor, tem um prédio ali. Eu lembro como se fosse hoje. Eu me ajoelhei naquele púlpito lá em cima, assim, ó. Desse jeito assim, ó. Eu vou mostrar como foi. O púlpito lá em cima, eu sozinho, me ajoelhei assim, ó. Eu me ajoelhei, eu dei um grito naquele púlpito sozinho. Parecia um grito daqueles mausoléu. Já viu aquele filme de mausoléu? Era minha alma gritando. Porque a alma da gente, ela quer conforto, ela quer fazer a vontade dela. A sua alma vai querer fazer a sua vontade. A sua alma vai querer colocar você em movimento. Ela vai tentar parar você. A instrução de Deus vem. E a alma diz, não, você não está vendo não. Olha como essa pessoa falou com você. Olha como foi isso disse. Olha, você é melhor do que isso. Foi o que Davi fez quando viu Saul. Quem sou eu? Diz que quando ele cortou, o coração dele pesou. Irmãos, obediência vai trazer para você dor. Eu garanto a você. Você vai chorar igual uma criança para obedecer. Mas vai colocar você num ambiente de santidade. Coloca você em santidade. Você está ali maltratado. Você está muitas vezes injuriado. Você está injustiçado. Você está ali, rapaz, eu não sei o que eu fiz não, porque o diabo está se levantando contra mim. Eu não sei o que está acontecendo comigo não, mas a obediência, irmão, ficar firme na posição, é a melhor forma de ficar plantado no lugar e frutificar. A melhor forma de você crescer é deixar a obediência criar raiz. Deixa a obediência criar raiz no seu coração, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, porque eu te garanto, vai frutificar. A obediência, quantos versículos tem sobre a obediência? É melhor obedecer do que sacrificar. A obediência vai trazer as suas raízes. E sabe quais são as raízes da obediência? Justiça. Graça. Humildade. Você vai estar debaixo de uma obediência, você vai estar humilde. Irmão, obedecer não é obedecer ao que você quer, é a vontade de Deus. E para você obedecer à vontade de Deus, você vai ter que se humilhar, se rebaixar. Muitas vezes obedecer à liderança vai fazer você se rebaixar, mas não tem problema não. É garantia de sucesso. É garantia de sucesso. Obedecer ali, se colocar debaixo. Se coloca debaixo de uma voz. Ah, pastor, eu sou guiado pelo Espírito. Eu não obedeço aos homens não. Meu irmão, vou te falar um negócio. Eu sei que os homens podem errar, irmão, mas o Espírito Santo está dentro de você, testifica quando eles estão falando da parte de Deus. Quando o homem está falando da parte de Deus, o Espírito testifica. Coloca as tuas raízes. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Eu vim para aqui por causa de uma palavra de obediência. Eu vim para cá por obediência. Não estava no meu radar. Não era o que eu queria. Não eram meus planos. Mas eu obedeci. Eu vim servir a vocês por esse tempo. Da forma como eu tinha, meus dons, meus talentos. Mas eu posso te garantir, irmãos, obediência vai colocar você num plano diferenciado. E sabe o que a obediência faz? Eu vou te dizer aqui o que ela faz. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você é obediente? Diga, a obediência produz conhecimento e entendimento. Necessariamente você não precisa conhecer para obedecer. Nunca vai ser assim. Eu estou falando hoje pelo Espírito, irmão. A palavra que eu estou pregando para você hoje é pelo Espírito. Não é porque eu conheço a sua vida, não é porque eu estou passando por alguma coisa. Não é, é pelo Espírito. A obediência necessariamente não tem que você conhecer.
Você não precisa conhecer. Eu preciso conhecer para obedecer. Eu preciso confiar. Não, você precisa confiar em Deus. Você confia e obedece. Porque quando você confia e você obedece, naturalmente você não sabe nada. Mas a obediência vai produzir em você o conhecimento. Você está aqui? Quando você estiver debaixo de obediência, e o fruto da obediência, a fidelidade ao que você está obedecendo, começar a manifestar o tronco da sua árvore espiritual, eu posso garantir que você tem um conhecimento privilegiado. A pessoa vai estar atribulada e você, não, eu já passei por isso. Quem já aconteceu isso? Você passou por uma situação que você teve que obedecer a Deus e naquela obediência ali você teve um conhecimento privilegiado daquela situação. Não, eu já sei, eu conheço Deus, eu sei como é que Ele faz. Ele opera desse jeito aqui, ó. Vá, fique firme. Não sai da igreja não, fica aqui. É aqui mesmo. Você vai produzir resultado. Agora a desobediência vai produzir o quê? A desobediência vai trazer dano, irmão. Eu vou falar uma coisa pelo Espírito, você pega se você quiser. Você sabia que Saul, ele desobedeceu Deus e ele ficou em evidência? Ele sempre estava em evidência. Escute bem, viu? Você está ouvindo aqui? Abra seus ouvidos espirituais, irmãos. Nessa noite. Saul desobedeceu Deus. E ele achou que a evidência. Ele olhou para o profeta e disse: sai comigo. Para que o povo veja que Deus está comigo. Ele não queria Deus. Ele queria o povo. Ele queria o povo. A obediência, a desobediência vai levar você para um caminho que você não consegue ser rejeitado. Quando a rejeição bater na sua porta, você cai. Você mergulha pelo chão. Sabe o que eu vou te dizer? Deus levantou Davi, ungiu Davi, embaixo. Davi estava o tempo todo embaixo, mas tudo que Davi fazia, Deus lograva êxito. Davi com pouco. Às vezes você está embaixo de uma liderança, mas se você tem a atitude certa, Deus te dá graça. Deus é com você, Deus levanta você. Você pode estar debaixo de uma liderança que não está ajustada com Deus, mas Deus levanta você. E o que foi que deixou Saul tão irado? Porque as pessoas começaram a dizer assim: Saul, eles começaram a cantar. Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. Eu te pergunto, isso é verdade? Não. Davi matou 10 milhares? Não. Mas o povo começou a cantar. Começou a levantar o ministério de Davi mais do que o de Saul. E aí você vai ver aonde os sentimentos começam a acontecer. Aonde a desonra, desobediência operando. Os sentimentos tomou conta de Saul. Abriu porta para espírito enganador. Espírito de conselho errado, irmão. Que não está em princípio. Irmão, não deixa a tua família ouvir lixo. Eu já cheguei com pessoas chorando para mim. Pastor, ore por mim, pastor, pelo amor de Deus. Meu filho está preso, está nas drogas, pastor. E o Espírito Santo disse: ore. Mas sabe por que isso está acontecendo? Porque muitas vezes eles falaram coisas entre eles que foi colocando nos filhos desonra. Eu vou te contar um negócio para você rir, porque você está tão sério. Essa mensagem vai animar, irmão. Essa mensagem vai te animar. Fica tranquilo. Ela não estava ontem, que ela disse: não, vamos na praia dar uma voltinha. Eu não gosto muito, não. Eu gosto mais de rio. Mas eu vou. Um calão da bexiga, uma quentura de torá, aquele negócio para abestalhado. Gente besta. Diga isso, não, que praia é bom demais, pastor. O senhor está com raiva de quê? Está liso? Não, eu gosto de ficar numa aguinha bacana. Se for perto da praia, uma piscinazinha, com uma aguinha doce ali, para o cara ficar tomando banho, né? Ela não faz amizade com todo mundo. Ela fez amizade com a menina, foi para a mesa da menina e começou a comer lá. E estava cheio de brigadeiro. E Kelly odeia isso, irmão. Kelly diz: meu Deus do céu, foi que eu fiz para essa menina ser desse jeito.
Helena é criança, tudo que ela escuta lá em casa, ela diz. E a gente tem o maior cuidado de falar. Quando a gente está falando, Helena, sai daqui que a gente vai conversar. Aí ela faz, já sei, pai. Aí vai saindo, certo? Mas sabe quando eu cheguei lá, fui buscar a Helena, o casal, não se preocupe não, tá tudo de boa. Aí, já contou a vida de vocês tudinho aqui. Aí, não, porque meu pai está com as taxas alteradas, ele não pode comer doce. Ele não pode comer doce, meu pai está com as taxas alteradas, ele não pode comer doce, ele não pode comer aquilo, não pode isso, aquilo. Eu falei, caraca, tu imagina se a gente falasse mal dos irmãos da igreja e da liderança. Nossos filhos, eles vão sentir também quando você está com a raiva de uma pessoa, seu filho, você conversa em casa ali, a pessoa chega, você consegue. Rapaz, tudo bem? Seu filho faz logo assim. Eu estou mentindo? Eu estou mentindo, gente? Eu não estou mentindo, não, porque criança é assim. Amém? Você está comigo? Então você tem que ter cuidado, irmãos. Agora eu vou te dizer, mantenha o respeito. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, o respeito vai fazer você ter relacionamentos duradouros. É comum, né? O pessoal que namora, né? Começar, ai, eu tô tão apaixonado por você. Ai, uma semana eu já posso te dizer eu te amo. Não é não? Isso é comum com os namorados, né? Na realidade era para ser comum você casar aos 10 anos dizendo, 10 anos casado com você, como eu te amo, amor. Se eu perguntar aos casados quantas vezes ele disse para as esposas que ama, nós vamos ter um problema muito sério. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que um relacionamento saudável, você precisa ter uma linha de respeito? Não deixe a intimidade roubar o respeito. Porque quando a intimidade rouba o respeito, rouba a honra, rouba a obediência, rouba tudo. Quando a intimidade foge do respeito, ela furta a primeira coisa, ela desvaloriza. O desrespeito vem para desvalorizar. O respeito valoriza. A honra valoriza. Mas, pastor, como é que a gente vai honrar uma pessoa que a gente não está gostando, que está doente, que fez isso com a gente, que fez aquilo com a gente, que disse isso, que nos machucou? Irmãos, a Bíblia tem uma resposta para tudo. Mesmo que você não queira, você tem que obedecer. Você não precisa sentir, não. Você não precisa sentir uma vontade de obedecer, de chegar para pessoas e fazer uma cara, olha como eu te amo. Não, é normal que os casais de namorado, né? Eu já peguei várias pessoas assim, eu vou casar, pastor. Olha, essa pessoa é tudo para mim. Eu não sei se eu aguento ficar até dezembro sem casar. Eu tenho que casar daqui a 2 meses. É comum. Sim ou não? Quem nunca viu, né? A pessoa liga e diz assim, eu ouvi sua voz agora. Ai, meu Deus. Meu coração acelerou. Sabe, irmãos, eu trabalho com pessoas há 20 anos. Antes de ser pastor, eu já tinha um restaurante. Eu conheço o cabra em vários estágios. Quando ele toma uma dose, quando ele toma 3 e quando ele toma todas. Você está comigo? Eu conheço a pessoa em vários estágios. Se eu olho para uma pessoa assim, eu consigo, com o dom que eu tenho, eu consigo ver até o que ela está pensando. E a minha maturidade faz com que eu veja que ela está com má intenção e eu ainda continuo amando ela. Às vezes eu sei, pelo Espírito, o que a pessoa está pensando. Porque Jesus sabia. Mas você, quando é maduro, você consegue entender. Essa pessoa está tendo essa atitude porque ela está debaixo de um entendimento errado. Ela quebrou princípios
e abriu portas para ouvir outras vozes que não é da palavra. E tirou ela, estagnou o crescimento dela. Ela parou. Ela parou de crescer. Ela ia crescer, ela ia frondar, ela ia soltar todos os frutos agora, mas de repente ela estagnou. Não tem aquela. Tem uma praça lá perto lá de casa lá, que aquilo é uma piada, rapaz. Tem uns caras que plantam milho lá num canto seco, nem água tem. O milho só fica até deixa amanhã assim. Aí fica lá um bocado de naturista. Todo dia, olhando pro pé de milho, não nasce uma espiga. Aquilo é uma doidice, não é não? Quero dizer, pra que essa praça aqui? As outras praças tudo iluminada, não tem essa característica, né? Aí fizeram uma praça lá para o verde. Não tem nada de verde, as plantas tudo seca. O povo planta milho, manga que não dá, caju, não dá nada. Que ninguém agoa, aí vai lá todo dia agoar o pé de milho. Milho é para dar com 40 dias, tem pé de milho com 2 anos. Desse tamanho. Eu te pergunto, você acha que isso é normal? Jesus, quando olhou para a figueira, ele disse: ninguém coma mais fruto de ti, porque ela estava na época de fruto e não deu. Ela estava na época de fruto. Por quê? Ela estava na época de fruto. Porque o fruto da figueira cresce com um ramo. Enquanto o ramo está crescendo, o fruto está crescendo. Mas estava crescendo o ramo e não estava crescendo o fruto. E ele identificou. Às vezes você está crescendo. Às vezes você está bonito, pomposo, fala equalizada. Você está bem na fita. Mas cadê o fruto? Porque o fruto vem, irmão, naquele dia que você está com vontade de jogar tudo para cima. Aí dentro de você sai uma pérola. Mas eu não vou agir assim. Eu vou agir assim. Todos vocês, essa semana eu disse para um cara chateado, disse, vou mudar da empresa. Estou muito chateado. Não, vou mudar da igreja. Estou muito chateado. Eu disse, tá, porque todo mundo tem empresa também. Tu não disse que semana estava chateado lá? O cara se chateia da empresa, mas da igreja quer se mudar. Xixa estava mais chateado com a empresa, mas uma chateação na igreja, vou mudar de igreja. Essa igreja não é acolhedora. Eu disse, tu queria o quê? Que eles botassem um pano para tu se deitar? Toda vez que tu chegasse lá, tivesse 10 abraços. Ô, meu amor, que coisa linda, chegou agora. Toda vez jogasse um tapete vermelho para tu entrar. Olha, chegou o grandíssimo pecador. Pode entrar. Essa é uma igreja boa, é? Ou a igreja boa é que diz para você, melhore. Estou aqui com você. Quer soltar essas coisas? Vamos caminhar junto. Mas se você insistir nisso, não posso estar com você. Você está comigo? Eu vou falar algo para você. Nessas 3 palavras. O respeito, o desrespeito. Acaba a afeição. Se você fica num lugar de desrespeito, sua afeição sai. Você pode estar com a melhor intenção. Mas se você está falando e as pessoas não te consideram, é impossível você dar. Porque as pessoas acreditam em tudo. Menos no que você está dizendo. E eu estou com um detector para isso agora. Está rápido demais agora. Eu nem me incomodo. Às vezes a pessoa diz, pastor, eu acho que eu vou fazer isso. Eu digo, faça. Eu nem me importo. Sabe por que eu não me importo? Porque eu já falei várias vezes com ela. E ela continua insistindo. Em agir daquele mesmo jeito. Sempre é prejudicada. Oh, me prejudicaram. Me prejudicado. Eu fui prejudicado nisso. Fui prejudicado naquilo. Fui prejudicado nisso. Eu fiz isso. E tu não fez nada não. E tu não faz nada não. Tu não faz nada. Porque eu vou te contar uma coisa. Eu erro demais. Eu preciso estar o tempo todo. Senhor, me ajude nisso. Me oriente nisso. Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar nisso. Eu estou constantemente nessa vida, nessa busca de melhorar. Eu melhorei pouco aos olhos de algumas pessoas. Mas para mim, às vezes, é um avanço grande. Você está comigo? Quando você tiver... Eu vou partir para encerrar com isso. Quando você tiver à frente de alguma coisa... pastor, eu não sou líder de nada. Você é líder da sua casa. Você não tem filho, não tem marido, não? Então, alguma área de liderança você opera.
Então, quando você estiver à frente de alguma coisa na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, se você for liderança, quando você for liderado, é ali aonde você planta para colher quando você for líder. Eu já trabalhei com pessoas que elas chegavam atrasadas. Nenhuma consideração. Ah, chegou? Cheguei. Aí um dia elas se tornaram líder. Não foi aqui não, aqui só tem gente que não, aqui só tem gente que ninguém nunca chega atrasado aqui. Nessa igreja ninguém nunca chegou atrasado. Ninguém, tá todo mundo bem aqui. Glória a Deus, nessa área aí. Você não dá palma não é você, glória a Deus pela sua vida, amém? Mas aí eu vi uma pessoa brava. Eu não aguento mais liderar não. Olhe, pastor, deixa eu dizer um negócio ao senhor. Eu não aguento mais liderar com essas pessoas não. Eu disse, por quê, meu amado? Eles só chegam atrasados e eu fico. Olha a minha cara, como é que eu fico. Vou até olhar para a irmã aqui. Eu fico com cara de quê nessa hora? Porque eu sei que ele tá atrasado mais do que todo mundo. Eu fico, né? Eu digo a ele que ele está colhendo o que ele plantou. Não, porque se eu disser, ele vai embora. Tem gente que não aguenta. Tem gente que não aguenta você falar nada. Mas ela está pronta para dar uma resposta. Mas sabe o que vai acontecer? Aquelas pessoas que falam muito da sua função, um dia, ou ela, ou os filhos dela vão ocupar. E quando eles ocupar, a semente vem e a colheita chega. E aí tudo que ela disse, glória. Eu passei 20 anos pregando um exemplo que eu vi em alguém da minha família. E eu passei 20 anos. Não, acho que foi uns 10 anos que eu fui na casa dela. Aí quando foi recentemente eu estava em casa, na casa da minha mãe, eu disse, eu vou lá na casa do fulano, que é da mesma rua. Cheguei lá, a pessoa estava lá, estou fazendo uma faxina aqui, meu Deus do céu. Muita faxina, muita coisa. E eu só olhando. E o Espírito Santo me lembrou na hora que eu tinha dado aquele exemplo, né? Tu lembra do quarto dela? Digo, lembro demais. Como é que tá a casa dela agora, depois de 10 anos? Do mesmo jeito do quarto. Você não vai fazer uma coisa que você não botou esforço. Deus não vai limpar sua casa. Deus não vai varrer. Deus não vai lavar sua roupa. Deus não vai levantar uma pessoa, a não ser que se você não possa. Mas tem coisas que você tem que fazer, que vai ser esforço para você. Você vai precisar crescer, você vai precisar botar força. É nessas áreas que você cresce. E eu vou te garantir hoje à noite. Quando você cresce, você tem uma cara feliz. Posso garantir isso para você. Quando você cresce, você é feliz. Sabe por quê? Porque você não se incomoda com pouca coisa. Você vive rindo. Você não se incomoda. Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Às vezes eu ia contar um negócio ao meu pastor. Pastor, isso está acontecendo aqui. Ele fala, e eu olhar aquela tranquilidade dele. Mas como é que esse homem pode estar tranquilo diante de uma situação dessa? Recentemente eu entendi. É porque ele passou por muito mais. Ele amadureceu, lidou com as situações adversas, cresceu e pode ficar de boa. A pior dor para uma família é quando os filhos veem os pais separados. Quem tem pai separado, quem tem filho que o pai se separou, é uma dor para qualquer filho. Por mais maduro que ele chegue, por mais coisa que ele cresça, quando ele cresce, quando ele casa, aquilo ainda está lá dentro dele. E só a igreja, só a palavra para tirar. Porque a família foi colocada para fazer você crescer no primeiro lugar. Em primeiro lugar, você foi chamado para crescer na sua casa. É tanto que Deus leva isso tão a sério que ele diz, o cara que vai ser ministro, ele tem que ser marido de uma só mulher, não dado ao vinho, que crie bem sua família, não cobiçoso, não procurando lucro próprio, apto para ensinar,
São várias características de caráter, só uma de dom. Sabe o que eu descobri, eu e minha esposa? 14 anos de casamento. E eu não estou dizendo que eu sou o melhor marido do mundo, não. Eu tenho me esforçado. Eu descobri algo em mim e Kelly que faz a gente passar pelas situações mais adversas. Unidade entre eu e ela. Se tem uma coisa que essa mulher tem, que poderia passar para você, talvez você não pegou isso. Talvez nem pegue. É a unidade que ela tem comigo. Talvez ela não pregue para você, não visite sua casa, não convide você para tomar um chá, mas se você pegasse os princípios que ela tem, sua casa estava diferente. Porque eu não atribuo meu sucesso a mim, não. Atribuo a ela. Quantas vezes estava tudo para a gente ficar dividido, ela disse: ei, senta aqui. Tá tudo bem. Tô com você. Estamos juntos. Vai dar certo. Foram muitas vezes. Muitas situações da gente dizer assim: rapaz, vamos correr. Vamos partir. E ela disse: não, vamos ficar firme. Nós estamos juntos. Vamos orar aqui nós dois. Dê a mão. Diga comigo. Vai dar certo. Se você cria esse vínculo dentro da sua casa, se você tem pessoas que podem trazer isso para a sua vida, você vai frutificar. Você vai frutificar. Pegue isso, seja sábio. Elias era um homem duro, difícil, rude no que falava, mas Eliseu era muito sábio. Eliseu o assistia de perto, olhando tudo. Elias era tão bruto que disse: você não vai comigo não. Ele disse: eu vou. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma e a minha, estarei contigo. Eu não vou te deixar. Elias estava forjando em Eliseu convicção. Deixa eu ver se esse cabo aqui é o chamado mesmo. Convicção. Por 3 vezes. E quando ele passa o Jordão, o que foi que ele disse? Pede o que você quer. Ora, se alguém manda você pedir o que quiser, é porque está disposto a dar, né? Sim ou não? Pede o que você quiser. O que você quiser eu dou. Ele disse: eu quero porção dobrada do que está sobre você. Ele disse: dura coisa pedir isso, porque não está na minha mão. Mas estava na mão de quem? E quando ele disse: se tu me ver subindo, tu vai receber. E o que foi que fez ele receber? Fidelidade, integridade. Elias não tinha defeito, não? Muito. Tinha mais do que eu. Mas a fidelidade de Eliseu fez com que ele recebesse porção dobrada. E eu vou te dizer, um dos ministérios proféticos mais extensos da Bíblia. Mais de 60 anos no ofício. Ele estava tão carregado de unção que quando zombaram dele, não precisou nem ele repreender. 2 ursas vieram e devoraram aqueles camaradas. A fidelidade, a unidade, o respeito, a honra vai colocar você debaixo de um manto de refrigério. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Ande em honra, ande em respeito. Desenvolva isso no seu coração. Tenha esses atributos. Porque a Bíblia garante que os seus dias serão prolongados. Vida e paz estará na sua casa. Seja fiel, coloque isso no seu coração, no seu peito. Como um colar. Seja fiel. Traga isso para você, para a sua vida. Amém? Preguei demais hoje, mas porque era ensino. É porque quando estou dando ensino 2 horas, não dá nem tempo. Amém? Estou numa unção de ensino aí. Tá chegando ela aí. Amém? Glória a Deus. Posso orar por você? Posso mesmo? Você recebe essa oração? Diga:
Eu vou receber essa oração. E vou colocar a honra. Para você receber tem que ter honra. Amém? Feche seus olhos, eu vou orar. Pai, obrigado, Senhor. Eu ensinei sobre honra, sobre obediência e sobre respeito. 3 coisas que eu tenho colocado na minha vida em momentos difíceis. Em momentos de pressão, em momentos de dificuldade. Isso tem sido salvação para a minha casa. Isso tem sido salvação para a minha vida. E Pai, eu quero crescer nisso. Eu quero crescer na honra, porque eu sei que o Pai da honra é você. É você quem retribui ao homem honrado, à mulher honrada, aos filhos que honram. É você que retribui, Pai. E nessa noite, eu quero deixar bem claro que um poder de crescimento espiritual venha para essas pessoas. Que elas saiam do estagnar. Elas estão estagnadas. Muitas delas estão sem perspectiva de crescimento. Mas eu quero dizer hoje à noite, Senhor, você é o Deus que sabe dar o adubo certo. Você é o Deus que coloca a água certa. Você é o Deus que coloca a planta no lugar certo. E eu declaro em nome de Jesus, pessoas que estão hoje aqui crescendo espiritualmente, avançando no seu crescimento, se disponibilizando para Deus. Deus te chamou, não foi para você ficar sentado nessa cadeira sentindo pena de você mesmo. Deus te chamou para você sair dessa cadeira e levantar outras pessoas. Pare de se culpar. Pare de se colocar numa posição de coitadinho, de que não é com você. Saia da posição de coitado, entre na posição de filho de autoridade, que Deus te chamou. E Ele te chamou para você frutificar. E você vai frutificar em nome de Jesus, debaixo de honra, plantado em obediência, andando em fidelidade e mantendo um respeito pelas coisas de Deus e pelo aquilo que Deus valoriza. Em nome de Jesus, amém.